E aí? Diz pra mim se vocês estão me ouvindo. Gente, vocês conseguem me dizer como é que tá o áudio? Se vocês estão conseguindo me ouvir? Eba, o rei chegou. Vou chamar o Renato pra eu não ficar sozinha aqui com cara de idiota. A Bela! Oi, Bela! Olá, e aí? Tudo bom? Ah! E aí, Rê? Tudo bem? Beleza? Tudo bom? Como é que você tá? Tudo certo, tudo bem. Tava Que testando aqui bom. se eu não tô com problema no áudio, porque as últimas lives que eu tive problema no áudio. Eu não conseguia. Ninguém me ouvia quando eu falava. Sério, tá me escutando bem? Eu tô te ouvindo. Todo mundo tá Então, ouvindo bem beleza. aí? Eu acho que tá todo mundo de boa. Muito bem, Rê. Finalmente, nossa live aqui. Vou me redimir com todo mundo de novo, Que mais uma isso? vez. Não, não, para com isso. Eu acho que vai ser legal esse bate-papo, vai ser bem bacana. Poder conversar com alguém que acabou de formar, acho que é a primeira vez que eu faço uma live com uma recém-formada, assim, que tem já alguma bagagem, já com alguns plantões, já, né? Já saiu da faculdade trabalhando e está estudando para residência, ou seja, tá tudo na ponta da língua, né? Será? Vai fazer a prova logo mais, então. Nossa, para, não vamos falar disso, senão eu vou passar mal aqui de nervoso. Você sabe que essa é uma fase da vida que é onde você mais sabe medicina de uma forma geral, né? Porque você vai esquecer, depois de um tempo, quando É, você virar especialista, vai esquecer muita coisa. Você tem que aproveitar. é um momento mesmo, porque como a prova te cobra, independente da área, né? Se eu fosse fazer anestésio, se eu fosse fazer GO, se eu fosse fazer pediatria, independente da área que você escolha fazer, é igual o vestibular, né? Uma prova completamente voltada para todas as áreas. Como no vestibular Sim, você estuda geografia, você estuda história, matemática, física e todas as matérias que você acha que não, né, não precisa, não quer saber. Quando você sim. sai da faculdade de medicina, você tem que saber pediatria, você tem que saber GO. Então, tem que Importante. aproveitar essa fase aí. Depois vai esquecer algumas coisas, né? Lógico, né? Não tem jeito. É, vai se aprofundar na área que você escolher, Sim, vai saber muito mais daquilo, né? sim, com Para certeza. falar com mais propriedade, inclusive das coisas. É, com certeza também. Bom, eu acho que a gente podia começar, de repente, se apresentando. Não sei se todo mundo que já Sim, está aqui me conhece. Como o Rê falou, meu nome é Fernanda Fener, eu sou recém-formada, eu me formei faz pouquíssimo tempo. Formei em julho, mas peguei o CRM agora em setembro só. só uma dúvida, desculpa. Qual o número do seu CRM? Ou então, 215, nossa, 215. Qual que é o caramba, já número do seu passaram CRM? o meu, putz, sério que eu preciso falar? Por que eu vim Ah, perguntar o você seu? perguntou. É tipo perguntar a idade. Nossa, meu Deus. O meu é 136, 136 mil. Ah, não vai. Achei que ia ser, sei lá, do jeito que você fez, cara, eu achei que era menos de 100. Eu falei, nossa. Não, tá doido. Aí também não, né? Aí também não. Então, eu formei agora em setembro. Eu peguei meu CRM dia 3 de setembro. Meu primeiro plantão foi no dia 5 de setembro. E, assim, tô no processo de estudar para residência. Vou prestar provas de neurocirurgia agora no final do ano. Uhum. E comecei, né, a criar conteúdo, trouxe essa parte mais médica para o Instagram durante a quarentena, porque eu estava no processo
para me formar, e eu achava que é uma parte muito deficitária. As pessoas falam pouco, a gente sabe pouco o que esperar nesse processo de transição pós-faculdade. E eu passava muito nervoso. É que eu conheço, tenho bastante amigos médicos, minha prima é médica, então fui mais bem orientada, mas eu sentia falta das pessoas falando um pouco melhor sobre algumas coisas. Aí por isso eu comecei a criar mais conteúdo para essa área. A faculdade não aborda, né? A faculdade não aborda isso, né? Não. Impressionante. Como é que não prepara o médico recém-formado para a realidade, né? Mas Difícil. eu tenho uma sensação, e eu posso estar completamente louca, talvez, mas eu tenho a sensação que a medicina gosta de deixar as coisas misteriosas, de deixar as coisas... Não, deixa descobrir, vai chegar lá e vai saber. Eu tenho essa sensação. Mas é o que mais tem hoje na medicina, é a gente amarrando conhecimento, é a gente que acha que o conhecimento, né, precisa ser, né, tipo, elitizado, assim, sabe? Tipo assim, só algumas pessoas podem saber, né? Que é o que detém o poder, né? Então... Não, vamos ficar aqui, ó, só a gente sabe. Deixa. Entendeu? Quando eles chegarem aqui, eles descobrem. Eu acho isso tão surreal e acho que isso não cabe mais no momento que a gente está. Não cabe. Isso aí. E é tão bom, né, compartilhar as coisas, né, aprender e ensinar, né, acho que a gente alcança tanta gente e acaba beneficiando tanta gente que é uma satisfação muito gostosa. E no final das contas ninguém vai guardar o conhecimento numa gaveta do caixão, né, cara? Eu acho que a gente tem que compartilhar mesmo, porque é o legado, né, que a gente deixa, assim, ensinando alguém. Nem que seja pro seu filho, né? Você ensina pro seu filho, quando você for embora, poxa, seu filho vai usar as coisas, o aprendizado que você ensinou, sabe? Isso é legal pra caramba. Isso eu acho muito legal também. Também e você? Muito legal. Então, eu sou anestesista, eu formei na UFJF, lá em Minas Gerais, Juiz de Fora, que é a minha cidade natal, sou mineiro. Depois eu fiz residência em São Paulo, na USP em São Paulo, e morei mais 2 anos lá depois. Fui anestesista de um grande grupo de anestesia em São Paulo. Tive uma grande oportunidade no final da residência de entrar como sócio desse grupo, mas foram 2 anos muito intensos da minha vida, assim, muito intensos, de muito trabalho e zero dedicação à minha vida pessoal. Então aí eu falei, não dá para viver assim para sempre. Muito acelerado demais e já começando a ficar doente, assim, né? Eu falei, não, melhor parar. Aí eu vim para Ribeirão Preto, estou aqui já tem 5 anos já. E sou anestesista da USP de Ribeirão. Cidade super gostosa, um hospital universitário maravilhoso, adoro. Eu me encontrei aqui, né? E lógico, eu faço as anestesias em outros hospitais privados, mas o HC de Ribeirão é meu xodó, assim, minha paixão, assim, eu adoro trabalhar lá. Então, estou aqui, tem 5 anos já. É isso. Muito bom. E só para falar, como é o assunto da live, intubação, emergência, eu atuo muito na urgência e emergência, trabalho muito na unidade de emergência aqui do HC, né? Faço muita anestesia pediátrica, eu sou médico do trauma, da sala de trauma do HC também, então atuo também fora do centro cirúrgico, e sou coordenador de um serviço de dor aguda também dessa unidade de emergência, que é um hospital que é só de urgência e emergência, clínica e cirúrgica. Então, assim, eu tenho uma experiência, é o meu dia a dia, então é um assunto que eu vou poder abordar tanto parte teórica quanto parte prática, né? Então acho que vai ser legal, vai dar para ilustrar bem. Sim, importante, verdade. E aí chegamos no momento em que a gente se conhece. Conta aí pra galera como é que foi. Muito bem. Pois bem, nessa nova aventura de criar conteúdo, eu comecei a dar os meus plantões, e aí em um dos meus plantões eu não sei exatamente se né? Tive a sorte, eu tive a competência de conseguir entubar um paciente, consegui, deu tudo certo, foi muito legal. Eu, como médica, foi minha primeira intubação, então a gente sai, né, a gente faz as coisas e vê que você consegue fazer as coisas, isso te alimenta, isso te dá um ânimo. Eu saí do plantão super animada, falei, vou fazer um post sobre intubação. E aí sentei e fiz um post sobre intubação.
E fiz o post e postei o post. E aí, na sequência, assim, sei lá, meia hora depois, eu recebi um comentário. Meia hora depois? Meu Deus. Tipo, eu acho que foi uma meia hora depois, não fazia muito tempo. Falando, presta atenção, não é bem receita de bolo, não são as medicações mais seguras, a gente não pode tratar a intubação dessa maneira, até porque nesse ano especificamente eu acho que a intubação orotraqueal no mundo médico ela é já um assunto bastante debatido, mas eu acho que para leigos e tudo mais, isso ficou muito mais em evidência esse ano por causa do coronavírus. Né? Todo mundo falando, esse paciente que intuba é um paciente mais grave e tudo mais, e ficou mais em evidência. Então, toma cuidado com a maneira como você fala e tudo mais. E aí, você me mandou uma mensagem por direct, falando assim, olha, desculpa, super educado, você não foi mal educado em nenhum momento. E eu fiquei com consciência pesada. Não, mas você me mandou mensagem e outro médico também tinha comentado, ele não me mandou mensagem no direct, mas ele tinha comentado e falou assim, cara, não é receita de bolo, cuidado, não passa desse jeito, porque vamos supor que uma pessoa nunca leu sobre intubação e ela lê isso como verdade, de repente toma isso como uma conduta e vai fazer isso para todo mundo, isso pode ser um risco, talvez mais danoso do que outra coisa. Então, a gente começou a conversar, eu me senti na obrigação de apagar o post, porque não é a minha intenção realmente é ajudar as pessoas, é trazer um pouco de alívio, de melhorar essa ansiedade nessa transição e facilitar todo o processo da formatura, do início da carreira, mas de jeito nenhum trazer de repente alguma coisa que possa confundir ou algum elemento que possa prejudicar um paciente, mesmo que indiretamente. E aí a gente começou a conversar. Sim. Né? Não, então, e eu me pedi desculpa porque eu não sou de comentar muito, assim, de fazer, tipo, mesmo que seja uma crítica construtiva no Instagram de ninguém, sabe? Então, o que acontece? Eu me senti mal, falei, poxa, eu invadi o Instagram dela, eu não te seguia na época, e acabei comentando e corrigindo, né? Uma coisa, só que assim, ao mesmo tempo eu falei, poxa, mas o Instagram dela é aberto, então, né, ela dá essa liberdade, né, das pessoas chegarem e comentarem, obviamente, e eu achei legal que você não apagou o meu comentário, né? E aí, só que eu me senti no dever de te pedir desculpa pela invasão, e te alertar um pouco mais lá no direct. E aí depois eu fiquei com consciência pesada, falei, cara, nossa. Lê esse comentário. A Nath Valmori acabou de escrever, até entrar para residência de anestésio e intubação, para mim era midazolam e fentanil. E era tipo 3 ml para cada paciente. Meu post falava de midazolam e fentanil. Então, assim, é isso que eu tô falando, né? Que nem depois eu falei, eu postei uma coisa errada. Você falou assim, não tá errado. Realmente, não é que tá errado, mas errado é você aplicar isso para todo mundo sem discriminação e achar que você pode fazer isso repetidamente, entende? Sim, sim. Então, acho que... Então, e aí eu fiquei com consciência pesada. Aí quando eu vi que você apagou o post, eu falei, nossa, cara, agora eu tenho que escrever de novo para ela. Aí eu escrevi e falei, olha, eu me disponho a te ensinar direito o que eu abordei, né, o que eu venho fazendo, o que eu venho estudando, minha prática, talvez vai te orientar, vai ser legal esclarecer, abrir sua cabeça. E aí ela aceitou, e aí eu dei apresentei uns slides para ela. Né? Gente, eu tive uma aula particular do Renato, morram de inveja. 2 horas de aula particular. Poxa, mas eu me senti no dever de fazer isso, porque eu me senti mal, muito mal, sério. Fiquei muito depois que você apagou, eu falei, poxa, cara, o que eu fiz? Enfim, aí foi legal pra caramba. E aí eu percebi que você tinha muitas dúvidas, assim como todos os recém-formados em medicina, porque é uma coisa pouco dada, né? Eu acho que a gente perde tanto tempo na faculdade estudando histologia, estudando microbiologia, e a gente não tem tempo, a gente não perde tempo, né, com coisas que salvam vidas, né?
A gente tem muito acadêmico que sai da faculdade sem pegar uma veia, tem muito acadêmico que sai da faculdade sem aplicar uma medicação intramuscular, tem muito acadêmico que sai da faculdade sem saber ventilar sobre máscara. A ventilação sobre máscara salva, assim, 99% dos pacientes. É muito pouco paciente que não é ventilável, entendeu? A gente sai da faculdade achando que cânula nasal é para, no máximo, 3 a 5 litros por minuto. Você vai contar ou eu conto? Não, a gente vai falar sobre isso. Então, a gente sai da faculdade muito cru. A verdade é muito essa. Cru, muito Por mais cru. que você seja rato de procedimento e que você peça para os residentes e para os seus preceptores para fazer as coisas, eles às vezes aprenderam de orelhada e continuam perpetuando as técnicas sem questionar. Sim. E às vezes não se atualizam e tomam aquilo por verdade. E é muito complicado mesmo. Não é fácil. É difícil, porque assim, tem muita faculdade que o acadêmico, né, que o recém-formado sai fazendo parto normal, sabe fazer uma como é que fala? Dinâmica, né? Uma dinâmica fetal, enfim. Sabe, com quase um R1 de obstetrícia ou R2, sabe? Cara, mas e a via aérea? Ninguém mexe com via aérea, via acesso venoso, entendeu? Que é o que realmente salva a vida, né? Acho que isso é muito defasado na faculdade. Enfim, isso é um assunto polêmico também, Fernanda, sabe? Porque o que acontece? Quando você se dispõe a mostrar seu rosto e falar de via aérea, realmente tem muito pouca evidência, nível 1A de evidência sobre esse assunto. Então, se perpetua-se aquilo que foi ensinado desde o início. E nunca ninguém discute as coisas, sabe? E é uma coisa que funciona. Talvez funcionasse melhor de outra maneira, talvez. Mas como já funciona dessa maneira, ninguém tem coragem de modificar, né? Sim, então você pega vamos falar de emergência, né? Então, todo mundo aprende que a sequência rápida é a técnica de eleição para intubação na emergência. Só que a técnica de sequência rápida, ela tem muitos efeitos colaterais. Por exemplo, a incidência de parada cardíaca pós-intubação num paciente grave é alta. Se você pegar grandes trabalhos, 4, 5, 10%, entendeu? É muita. A cada 10 pacientes que você intubar, você vai ter parada cardíaca. Né? E dos que param, que tem parada cardíaca, a mortalidade é 8 a 10 vezes maior do que dos pacientes que não têm parada cardíaca. Né? E eu lancei uma discussão parecida com essa no meu Instagram um tempo atrás, e eu fiquei triste, porque eu recebi vários comentários por direct de colegas, ou alunos, ou colegas médicos, dizendo, poxa, o meu pai morreu porque não conseguiram entubar. Ele estava com Covid, estava saturando 85, conversando, resolveram entubar, não conseguiram entubar. Aí meu pai era médico, cara, e eu sou aluno de medicina, eu nunca vou aceitar isso, entendeu? Aí o cara me mostrou, ele tirou a foto e mostrou o prontuário eletrônico, sabe? Eu falei, não, cara, não precisa nem me mostrar. Ele falou, cara, olha isso, cara. Então, assim, muitos relatos de colegas falando, cara, fisioterapeutas falando, nossa, eu vi muita parada cardíaca no Covid, muita gente entubando de forma errada, e assim, então, assim, a pandemia veio mostrar pra gente que existe esse déficit no aprendizado médico, né? E existe esse déficit na discussão. Todo mundo quer fazer receita de bolo para sequência rápida, e muitas das vezes, se o laringoscópio, ele não vai ser o herói, ele pode ser vilão. Então, você pode pegar um paciente saturando 83%, que está vivo, que está consciente, conversando, apesar da insuficiência respiratória, e você pode ir lá e simplesmente decretar o óbito dele na hora que você faz um midazolam e fentanil e quer fazer tudo rápido, de forma rápida, desordenada, sem técnica adequada, sem posicionamento adequado. Sem plano A, sem plano B, sem plano C. Todo médico tem que ter plano B e plano C para tudo, para tudo. Sempre tem que ter. E muitas das vezes vão... E outra, né? Não chamam, às vezes tem isso, o ego, né, do médico, veio desde o início da faculdade, ou desde o nascimento, né, da pessoa. Mas assim, o cara não tem a humildade, às vezes, de chamar ajuda. Fala, olha, vou ter que entubar aqui, pô, chama o fulano lá. Chama o anestesista lá do centro cirúrgico, chama o neuro que trabalha no trauma, que está no nosso SAMU, chama aí. Não, aí a pessoa quer ser, né, o salvador, e ali, às vezes, cara, realmente é muito complicado. Então, a gente vai discutir um pouco sobre isso também, né, Fê? Vamos.
Vamos sim. Então, na verdade, assim, eu queria agora começar puxando realmente o assunto da live, sobre a técnica em si. Como eu sou uma boa aluna, eu anotei bonitinho. Você comentou comigo que a primeira vez que ela foi citada na literatura do ATLS foi em 1997, certo? Sim, sim. E foi feito um estudo, ela foi. Como que chegaram nessa receita, nessa combinação? Foi o seguinte, começou com os anestesistas, né? Em 1952, a Sociedade Americana de Anestesia resolveu estudar os casos de óbitos relacionados à anestesia naquela época, né, nos últimos anos lá nos Estados Unidos. E aí eles pegaram alguns óbitos por broncoaspiração. Se eu não me engano, eram 40 e poucos episódios de broncoaspiração que levaram ao óbito. Naquele ano de 1951, 50, aí eu já não sei o período que eles pegaram, não lembro. E aí, dois anestesistas que foram escolhidos para participar dessa banca, né, de investigação, né, desse comitê, que chamavam Morton e Willie, eles fizeram uma revisão, discussão entre especialistas e propuseram uma nova técnica, ou uma técnica para diminuir a chance do paciente broncoaspirar. Né? Então, pega um paciente com o estômago cheio, né, e na época eles perceberam que os pacientes estavam broncoaspirando porque a indução era feita de vários jeitos, várias maneiras, muitos pacientes eram ventilados, né, muitos pacientes eram induzidos sem estar com a cabeceira elevada, né, com drogas erradas, enfim. E aí eles propuseram a primeira coisa, pré-oxigenação. Todo paciente que vai ser entubado na emergência, na urgência, precisa de pré-oxigenação, oferta de oxigênio, com o máximo de fluxo possível, né? O maior fluxo possível. Outra coisa que eles propuseram na época, em 1952, cabeceira acima de 20 graus. Ou seja, em 1952. E tem gente que entuba hoje sem levar a cabeceira. Deitado. E aí, na época, a ideia deles era só por questão de gravidade mesmo, para evitar que o conteúdo gástrico regurgitasse por gravidade, né? Então, assim, você mantendo o paciente com cabeceira elevada, a tendência é o conteúdo gástrico ficar no estômago. Porque as drogas indutoras, a grande maioria delas, relaxam a musculatura tanto de via aérea, laringe, faringe, quanto do esfíncter esofagiano. Então, se você deixa um paciente em decúbito dorsal, a chance desse paciente, você relaxa o paciente, as vísceras abdominais elas podem comprimir o estômago, né? E aí o estômago, com o esfíncter esofagiano relaxado, o paciente pode regurgitar. Né? E aí eles também propuseram drogas de ação de início rápido, que na época era o tiopental, né? E também a tubucurarina, que era um relaxante de início rápido de ação também. E aí então era para fazer isso de forma sequencial, depois da pré-oxigenação, e um seguido do outro, e sem ventilar, laringoscopar e entubar. Eles não denominaram essa técnica como sequência rápida, esse nome foi introduzido depois, mas não importa. E desde então, desde essa época, até 1970, até final de 70, 80, essa técnica era utilizada só por anestesistas em pacientes com estômago cheio ou pacientes na emergência. Depois de 80, os médicos emergencistas começaram a utilizar na prática médica deles. Mas, porque antes eles só entubavam o paciente na emergência acordados por via nasotraqueal, por via nasal. Então, eles faziam intubação nasotraqueal com o paciente acordado na emergência, os médicos emergencistas. E o Morton e Willie, na época, eles, no artigo deles, eles escrevem: essa técnica só deve ser realizada por anestesiologistas experientes, com tempo de prática em via aérea, em laringoscopia. Por quê? Porque desde então eles já sabiam que é uma técnica perigosa. Porque o paciente está lá respirando. E imediatamente depois você induz uma paralisação nesse paciente, o paciente para de respirar instantaneamente. Se for um paciente pneumopata, que está com ciência respiratória, enfim, com capacidade residual funcional diminuída, um obeso, uma criança, um idoso, esse paciente satura em questão de segundos. E se você não consegue fazer uma boa laringoscopia e entubar esse paciente,
invariavelmente vai ter que ventilar. E aí, ventilando, você aumenta muito o risco. Né? Você precisa estar preparado para lidar com os efeitos colaterais. Né? Sim. E tirando a ketamina, né, e você tem, todas as drogas conferem hipotensão. Né? E a hipotensão, ela está intimamente relacionada à mortalidade na técnica de sequência rápida. Né? Porque os pacientes que fazem hipotensão, com opioide, com propofol, né? Até etomidato, vou falar sobre isso. O que acontece? Em um paciente, vamos pensar no paciente com ciência respiratória, é um paciente que está fazendo esforço respiratório. A pressão negativa intratorácica dele está alta. Inclusive, os pacientes com Covid podem até fazer lesão pulmonar auto-infligida, que é a VILI, justamente por essa pressão negativa exacerbada. Mas é isso que está fazendo o quê? Muitas das vezes, do paciente grave. É o que está ajudando no retorno venoso. Seria a bomba periférica, vamos supor assim. Né? Por quê? Porque a pressão negativa intratorácica melhora o retorno venoso. E aí, quando você faz 2 drogas, 3 drogas que fazem hipotensão, né? Que paralisam o paciente, que tiram a pressão negativa intratorácica, a ventilação espontânea, você diminui muito o retorno venoso, porque você faz hipotensão e você tira o que está fazendo, o que está mantendo o retorno venoso do paciente. E aí acontece o quê? Aí o paciente começa a chocar, começa a chegar pouco sangue no ventrículo direito. E aí, pouco sangue no ventrículo direito, pouco sangue para ser oxigenado. Pouco sangue para ser oxigenado e pouco sangue para chegar no ventrículo esquerdo. Então vira um ciclo vicioso. O paciente vai ficando cada vez mais hipotenso. Né? Aí tudo bem, aí depois você vai lá e entuba. E todo mundo nesse cenário, já com o paciente desaturando, está focado na via aérea. Poucos estão focados na pressão do paciente. E aí, o objetivo, lógico, o que mata primeiro é a via aérea, óbvio. Então tem que entubar, tudo bem. Só tem muitos autores que já recomendam utilizar vasopressor antes da indução, justamente para manter a pressão do paciente. Ok. Aí depois que você entuba esse paciente, Fê, se esse paciente está hipotenso com retorno venoso diminuído, você conferir uma pressão positiva com ventilador mecânico ou com ambu mesmo, aí você reduz mais ainda. Aí você arrebenta o paciente. Aí o paciente pode parar na hora. Entendeu? E até diagnosticar uma parada cardíaca nessa situação de emergência, nesse caos, demora. Né? Principalmente se você não tiver um capnógrafo. Né? Se você não estiver atento, prestando atenção, que pode... Porque realmente, nesse momento está todo mundo focado na via aérea. Se você não tem um capnógrafo para te dar um parâmetro ali de como tá, ninguém vai pensar em checar pulso do paciente, a não ser que ele esteja bem monitorizado e alguém esteja de fato checando. Sim. Então existe isso. Então aí a outra recomendação, cara, na hora que você entubar, for conectar o ventilador, pacientes graves, poxa, faz pressão positiva menor, entendeu? Começa com pressão positiva, mas de forma... Vamos supor, tanto em número gradual e em frequência também respiratória. Você não precisa ficar com 2 mãos ali, fazendo pressão positiva muito alta, porque justamente você vai diminuir muito o retorno venoso do paciente. Aí tem uma outra coisa que pode acontecer na sequência rápida. Você não conseguir entubar de primeira. E quando você não consegue entubar de primeira, o que acontece? Você vai ter que ventilar. Quantas vezes eu presenciei, olhei, vi médicos clínicos ou intensivistas ou cardiologistas tentando entubar pacientes com Covid obesos, não conseguindo de primeira e depois tendo que ventilar. Entendeu? E aí a ventilação pode acontecer o quê? Aerosolizar o vírus, aumentar o número de infecção e broncoaspiração. E aí quando chega um outro colega mais graduado para laringoscopar uma via aérea que está edemaciada, que está sangrando e que está com conteúdo gástrico, é muito difícil. Entendeu? Uma outra coisa, Fê, outra coisa que a gente precisa entender também é o preparo, né? Tem que ter máscara laríngea. Então, o recém-formado tem que saber passar uma máscara laríngea, que é o que pode resgatar. Tem que saber ventilar sobre máscara. O paciente está parando, está saturando, está com hipoxemia grave, não vou ventilar. Está com o estômago cheio. Não. Aí o que acontece? Aí você cai numa um outro subtipo da sequência rápida, que existe, que é a técnica de sequência rápida modificada ou controlada, que é o quê? Você fazer ventilações, né, com pressões, baixas pressões e alta frequência. Principalmente em criança. Muita gente faz isso em criança e é recomendável, porque a criança desatura muito rápido. Então, uma coisa que você pode fazer é você induzir em sequência rápida, esperar um pouco o efeito do curare, né, do fentanil, que você for induzir com fentanil, enfim.
ventilar sob baixas pressões, né, com até 20 centímetros de água, pressões para não abrir o esfíncter esofágico, entrar ar no estômago, e em altas frequências. Isso é uma forma também de você também fazer uma sequência rápida modificada, que é segura também. Só que aí, falando de sequência rápida, de todos esses riscos, porque pensando em pacientes graves, né, no qual às vezes você não consegue fazer uma boa avaliação dos preditores de via aérea, né, e você não tem uma história também do paciente, muitas das vezes o paciente não te fala, ou o familiar, você não consegue conversar com o familiar, não, na última intubação foi difícil, né? Não, ele irradiou o pescoço. Não, ele tem um tumor aqui, ó, na base de língua. Não, ele tem uma micrognatia, mas você não consegue pedir o paciente para abrir a boca, fazer um malampate, principalmente com o Covid. Então, nesses casos, é mais difícil ainda. Então, você joga uma moedinha para cima e vê a sorte. Vai na sorte. Você vai conseguir laringoscopar esse paciente ou não? Você vai conseguir ventilar esse paciente se por acaso ele saturar? E aí que entra as outras técnicas, né? E outra coisa legal, Fê, é que na sequência rápida, você precisa você também pré-oxigena. Só que tem muitos pacientes que você não consegue pré-oxigenar, né? Porque o paciente está com dor, está com o abdômen distendido, não vai conseguir e fazer uma hiperinsuflação, uma inspiração profunda, né? E aí, por conta da dor, às vezes é um paciente que já está sonolento, você pede ele para inspirar profundo, ele não vai inspirar. Não consegue. Né? Ou então está agitado. É um paciente que você põe a máscara, criança, por exemplo, põe a máscara, ele tira, não quer ficar com a máscara. Esses pacientes, se você fizer em sequência rápida, muito provavelmente vai estar enrolado. Você vai estar e o seu paciente. Porque você vai induzir um paciente em sequência rápida sem pré-oxigenar adequadamente, aí é muito arriscado. Entendeu? Então, se a gente fosse parar para falar dos tipos de intubação que a gente pode usar na emergência, agora que a gente já discutiu que, de fato, a sequência rápida talvez não seja, ela é a mais difundida, talvez tenha sido, talvez o nome, né, intubação e sequência rápida tenha sido um nome que pegou e seja uma técnica bastante discutida e é o que se fala quando se traz de intubação em emergência. Quais seriam os outros tipos de intubação que a gente poderia pensar em aplicar num cenário de emergência? Meu paciente está hipoxêmico, o que eu faço? Meu paciente está com Covid, vai parar, vai entrar em apneia agora. O que eu vou fazer, doutor Renato? Então, é o seguinte, só lembrando, né, eu até coloquei no meu Instagram isso, então, resumindo, a técnica de sequência rápida ela foi criada para prevenir broncoaspiração, tá? Para não ventilar o paciente. Porque quando você está com um paciente de cirurgia eletiva, é um paciente na UTI, está fazendo esforço, mas está em jejum já tem muito tempo, aquela intubação eletiva, semi-eletiva, você vai pré-oxigenar, aí você induz, aí você vai ventilar o paciente, depois intuba. Mas aí você tem tempo, né? Isso é uma intubação controlada, né? É o que o anestesista faz no dia a dia quando não é emergência, por exemplo, né? Aí, então, você ventila. As outras técnicas você não ventila. Então, a sequência rápida, ela foi criada para você não ventilar e não aumentar o risco de broncoaspiração. Em nenhum momento dessa história toda, a técnica de sequência rápida explica, né, a intubação num paciente com insuficiência respiratória. Entendeu? Não existe benefício de você falar assim, poxa, não, o paciente está com insuficiência respiratória, vamos induzir em sequência rápida. Mas por que sequência rápida? E outra coisa, esse nome induz a pessoa a fazer tudo rápido. Né? Então isso também não é o correto. O que é correto na técnica é você injetar as medicações sequencialmente em bolos, de forma rápida, tá? Depois laringoscopar e intubar. Mas a pré-oxigenação você pode perder 3 minutos, entendeu? Você pode preparar os materiais, enquanto você está pré-oxigenando, você vai comandando a equipe, todo mundo aposta, checar se tem máscara laríngea, se tem fio buge, né? Se tem uma máscara facial adequada, enfim, posicionar o paciente, explicar ao paciente o que está acontecendo, para ele inspirar profundo, enfim. Né? Só que nunca ninguém discutiu isso de forma aberta, assim, nossa, peraí, mas sequência rápida para todo mundo, para insuficiência respiratória? Não. Só que tem alguns autores na literatura que discutem isso, inclusive alguns artigos, e eles falam mesmo, olha,
é uma técnica que não tem comprovação científica, com alto grau de evidência de que realmente é a melhor técnica para uma insuficiência respiratória, por exemplo, como foi difundida aí no COVID, na Covid-19. Nossa, técnica de sequência rápida na Covid, tem que ser rápido, tem que ser sequência rápida. Por quê? Talvez um dos motivos dessa quantidade de óbito que a gente viu, que a gente escutou falar e que realmente foi justamente talvez essa inexperiência, né? A afobação das pessoas de chegar a pidazolona fentanil para todo mundo e vamos tentar entubar, entendeu? Enfim, aí então tem outros tipos, né, de técnicas de intubação. Eu já falei uma que é a técnica de sequência rápida modificada, né? E aí tem as outras, por exemplo, aí tem a acordado, você pode intubar um paciente acordado. Você pode intubar o paciente acordado, mas a intubação acordada, você precisa do paciente cooperativo. O paciente tem que estar cooperativo. Então, você vai explicar ao paciente, o paciente vai abrir a boca, ele vai receber a topicalização do anestésico local, né, com Chile spray, e aí você vai laringoscopar um pouquinho, espirra, tira o laringoscópio, espera um pouquinho, laringoscopa de novo, espirra. A acordada é utilizada em caso de intubação difícil. Porque o paciente está acordado, se não conseguir intubar, o paciente está acordado, ele está respirando espontaneamente. Tá? Só que exige, né, uma cooperação do paciente. Aí você pode também intubar por broncoscópio, com broncoscópio. Que o paciente acordado, aí você vai fazendo anestesia, igual como se fosse uma broncoscopia mesmo. Anestesia, spray as you go, que a gente fala, né, vai topicalizando também com anestésico local. Enfim, mas na emergência dificilmente... Essa técnica eu vi acontecer no pronto-socorro de cirurgia geral. Uma paciente com deiscência de anastomose de um Y de Roux e estava com o estômago cheio e aí fizeram anestesia acordada. Eu nunca tinha visto, é sensacional. Legal, então. Se você faz direitinho, com paciência, vai muito bem. Só que o paciente tem que estar colaborativo e assim. E outro detalhe, para esse paciente, além do estômago cheio, que está cheio de anastomose, né, não é contraindicação, existe uma contraindicação relativa também para você ventilar esse paciente e não poder, para não ter risco de insuflar o intestino e romper a anastomose, de fazer deiscência de anastomose também, piorar a deiscência. Tá, então beleza. Agora tem outra técnica, que é a sequência atrasada, que é uma tradução do Delayed Sequence Intubation. Essa eu aposto que eu quero saber das pessoas, vocês já tinham ouvido falar dessa sequência? Porque eu ouvi isso do Renato faz agora 2 semanas. Então, é uma técnica que existe desde 2011. Existe um cara chamado Scott Weigert, ele que é um intensivista, emergencista, ele que criou, que difundiu essa técnica. Ele é um cara espetacular. E muito inteligente, porque realmente é uma forma inteligente de você entender a situação. Porque você usa uma medicação que mantém patência de via aérea, que na verdade induz o centro respiratório, é uma droga indutora do centro respiratório, que é a ketamina. Você não tem relaxamento da musculatura de laringe e faringe, você mantém o reflexo de via aérea. Todas as outras drogas inibem reflexo de via aérea, dão queda de base de língua, né? E aí acaba que você prejudica o paciente e você até induz a apneia, ou você induz uma hipopneia ou hipoventilação nesse paciente. Então, a ketamina não, mantém o drive respiratório, aumenta a patência de via aérea alta, porque você aumenta até o tônus do genioglosso, que é o músculo da língua, você faz broncodilatação, então aumenta a patência de via aérea baixa também. É hemodinamicamente estável, tá? Então é uma droga que não vai deprimir, né, a hemodinâmica. Então existe um termo muito legal que eu gosto de usar, que ela mantém o tônus cardiorrespiratório, tá? Então mantém o tônus da musculatura da via aérea, mantém o tônus também hemodinâmico, né? Ela é simpático-mimética, né? Então isso é legal. Lógico, poxa, um paciente está em crise hipertensiva, né, quase fazendo edema agudo de pulmão, talvez a ketamina não seja a melhor droga, porque você pode ter um efeito, né, simpático-mimético, exacerbar uma crise hipertensiva. Então talvez seja a única contraindicação no uso da ketamina nessas situações. O paciente está alucinando. É uma outra coisa que a gente vai falar depois da ketamina. Guarda um espacinho para a gente falar da ketamina dessa parte de doses, tá? Enfim, então o que acontece com a sequência atrasada? A gente valoriza a pré-oxigenação. Então é um paciente que está agitado, é um paciente que não está
cooperando, não vai fazer uma boa pré-oxigenação, não vai tolerar a máscara, não vai inspirar profundo. É um paciente pneumopata que precisa de broncodilatação, que precisa melhorar. Ou então é um paciente que você põe a máscara, está saturando 86 e não sai disso. Mesmo com 100% de oxigênio, fluxo máximo, máscara bem acoplada, não inalante, você não consegue aumentar a saturação desse paciente. Aí você vai fazer o quê? Poxa, eu não vou induzir em sequência rápida um paciente que está saturando 86%. Ainda mais se for obeso, pneumopata, cara, a chance desse paciente despencar a saturação, fazer uma hipoxemia grave, já está grave, né? É muito alta, né? É muito alta. Né? A PaO2 desse paciente, depois de 90%, abaixo de 90% de saturação, né? A cada pontinho que cai de 90 para 89, 88, a PaO2 despenca, assim, é absurdo. Então é muito grave isso, né? Então aí o que acontece? Você usa a ketamina. Por quê? Porque a ketamina ela vai sedar o paciente, ou seja, muitos pacientes são ansiosos também, estão ali naquela afobação e não conseguem inspirar direito, justamente porque estão naquela afobação, taquipneico, vai fazendo respirações superficiais. Ou então o paciente está agitado, não está entendendo nada que está falando, você vai usar dose dissociativa da ketamina. Se você usar dose baixa, não, eu tenho medo de ketamina, eu vou usar só 0,5 miligrama por quilo. Você está usando dose alucinatória. O paciente vai agitar mais. E aí muita gente assusta com a ketamina com isso e vai lá e... Mas as pessoas têm preconceito. Na faculdade, nunca ouvi falar de ketamina. Assim, eu acho que é um tema pouco abordado, é uma droga pouco explorada. E mesmo eu fiquei dentro de centro cirúrgico durante a faculdade inteira, porque é a área que eu gosto, é onde eu gosto de estar, e eu sempre fiquei próximo e não vejo as pessoas usarem desse jeito. Mas aí eu vou te falar um segredo. Pode falar, pode falar. Não, pode falar. Não, fala. Não, vou te falar um segredo. Na minha residência... das doses e tudo mais, eu fiquei assim, em choque, porque é uma droga incrível. Eu tô vivendo um caso de amor com a ketamina, assim. Eu tô estudando a ketamina mais, porque... Eu vou te falar um segredo. Eu fiz residência na USP em São Paulo, e naquela época, eu passei 3 anos sem usar a ketamina. 3 anos. Por quê? Porque é uma droga antiga, de 1970, e na época que ela foi lançada, né, que ela foi descoberta, foi sintetizada por um farmacêutico americano, foi um alvoroço. Todo mundo falou, nossa, mas que droga maravilhosa, porque ela não deprime respiração, ela é analgésica, ela é amnéstica, ela é sedativa, né? Ela mantém patente de via aérea, é broncodilatadora, assim, quase um anestésico perfeito. Ela só não é perfeita porque ela causa o quê? Alucinação, cialorreia, hipertensão, taquicardia, enfim. Nistagmo, tá. Mas aí, depois desse alvoroço todo, o que aconteceu? Ela foi marginalizada por conta da alucinação. Só que naquela época não se entendia tanto dessas doses, né, dos efeitos a nível do sistema nervoso central, e porque também tinha acabado de chegar também os opioides, o fentanil, por exemplo. Foi sintetizado no início de 60. E o opioide, naquela época, veio revolucionar a anestesia ao manter uma estabilidade hemodinâmica, ser uma puta droga antinociceptiva, que veio para substituir aquela anestesia inalatória que era catastrófica e dava hipotensão, arritmia, vômito, náusea, enfim, o paciente tolerava o tubo, tudo isso. Então aí brigou com o opioide e a ketamina foi deixada de lado. Só que a OMS, por exemplo, todo ano ela solta as drogas essenciais, medicações essenciais na saúde humana. Drogas que não podem faltar em nenhum estabelecimento de saúde, de nível secundário e terciário, principalmente. E aí a ketamina é a única droga... Não, tem L mais uma que eu esqueci qual que é. Mas ela está entre as 2 drogas que nunca saiu dessa lista da OMS, desde 1970, quando a OMS fez essa lista. Então ela nunca saiu. Então, aí tem gente que fala assim, pô, Renato, eu não tenho ketamina no meu hospital. Eu falo, meu Deus, cara, não é possível. Não é possível que você não tenha ketamina no seu hospital, cara. Não, e é uma droga barata, não é cara. A gente tem a descetamina, que é ainda melhor que a ketamina racem, que o mundo inteiro usa, que é uma droga mais elaborada, mais potente, com menos efeito colateral. Enfim. E aí, ela foi marginalizada. Só que ela está voltando a ser usada. Porque a gente sabe que agora o opioide está sendo mais vilão do que mocinha. A gente está querendo tirar o opioide. E a gente está voltando com a ketamina.
Só que precisa de entender uma coisa. Por exemplo, as pessoas usam ketamina, então, o exemplo que eu estava falando, não vou fazer só 1 miligrama por quilo porque eu tenho medo. A pessoa não tem medo do midazolam, não tem medo do fentanil, não tem medo do tomidato, não tem medo de nada. Mas da ketamina tem medo. Eu tenho medo da ketamina. Mas a ketamina, de todas essas drogas que a gente está falando até agora, é a mais segura. É a única que não tem dose teto. Para vocês terem ideia, nos protocolos internacionais é 1 a 2 miligramas por quilo venosa. Na bula da FDA e da Anvisa, eles recomendam dose de até 15 miligramas intramuscular. E ela tem uma biodisponibilidade... 15. E ela tem uma biodisponibilidade na administração intramuscular muito top, assim, quase 90%. Ou seja, por que ela não tem dose teto? Porque ela não dá depressão respiratória em doses altíssimas, não aumenta, o paciente não é escalável a taquicardia e a pressão alta. Então, por exemplo, eu vou fazer só 3 miligramas de ketamina, porque se eu fizer 5, a pressão vai explodir. Não existe isso. O paciente tem um estímulo simpático, né, mas não passa daquilo. Né? Então você vai fazendo doses mais altas da ketamina e o paciente vai manter aquela hemodinâmica. O que pode acontecer? Efeitos colaterais como que um pouco mais de celorreia. Tudo bem, mas celorreia é o menor dos problemas. Se você parar, quais são os problemas que você tem numa intubação? Hipoxemia, arritmia, dificuldade de intubação, de ventilação, broncoaspiração. Não, o paciente vai fazer celorreia. Não, gente, a gente está falando de emergência. Né? A gente está querendo o quê? Manter a pressão, manter o paciente ventilando, a gente não quer fazer hipoxemia. Né? Então, celorreia a gente trata com atropina, por exemplo, se a gente quiser, né? Ou então com um alfa-2 agonista, com a clonidina, com a dexmetamidina, mas tudo bem. Só que o que acontece? A maioria das pessoas não sabem, Fê. A ketamina, ela tem uma dose dissociativa, que a grande maioria dos seres humanos vão dissociar com 2 miligramas por quilo. Só que existe uma parcela da população por genética ou por uso abusivo de drogas ou etilista. São pacientes que vão ser tolerantes à ketamina. Então, não vão dissociar com 2 miligramas por quilo. Vão dissociar com 3, com 4. Então, qual que é o grande erro? Você vai tateando, né? Qual que é o grande erro das pessoas quando usam ketamina? Faz uma dose baixa, que geralmente não é 2 por quilo. Não, né? Começa com 1 a 1,5. Só que aí o que acontece? Aí vai entrar naquela faixa. Porque o que a gente quer como médico na ketamina é o seguinte, a gente quer uma dose analgésica, que é uma dose bem baixinha, é 0,1 a 0,5 miligramas por quilo. Dose bem baixinha. Tá? Aí você quer uma dose antidepressiva, que é um pouquinho mais, 0,5 até 1 da antidepressiva. Aí depois disso tem a dose recreativa, que a gente não quer. Tá? Desculpa, a dose recreativa é de 0,5 a 1, a dose analgésica é 0,1 a 0,2, a dose antidepressiva 0,2 a 0,5, tá? E a gente não quer o efeito recreativo, a gente não quer o efeito alucinatório, que está entre esse meio termo, entre a dissociação e o efeito recreativo, a dose recreativa. Tem no meu Instagram, eu fiz uma escada bonitinha lá, com um post bem legal sobre isso. Então, se você tem alucinação com a ketamina, está na hora de você fazer o quê? Aumentar a dose da ketamina para você conseguir a dissociação. E não parar, não, agora eu vou fazer midazolam. Não, fiz propofol. Mas aí o que você está fazendo? Você está simplesmente matando não o paciente, mas sim, você está matando a sua estratégia. Né? Que é aquela sua estratégia de manter a ventilação do paciente, que é aquela estratégia de não causar hipotensão, de não causar apneia, entendeu? De não causar queda de barra de língua, né? Então, aí você matou essa estratégia. Aí o que você vai fazer? Vai ter que correr atrás do que você fez, né? Do efeito colateral que você está criando. Então, ketamina é uma droga excelente, desde que você saiba usar. E não precisa ter medo de... eu falei de tomidato, só para ter um parênteses. De tomidato tem muita gente que ama, tá? Muita gente que defende. Se a gente se botasse 4 anestesistas aqui, mais 5 emergencistas, mais 5 intensivistas, dá um quebra-pau danado. Né? Tem gente que defende, não, porque não causa, aumenta a mortalidade, cardio estável. Aí o outro fala, não, mas ela inibe. Ele deprime, adrenal. Né, não, mas faz aí uma depressãozinha. Não, assim, mas de todas é a que diretamente não é cardiodepressora. Só que o que acontece? Diretamente não. Ele inibe a adrenal.
Tá? Então ele causa insuficiência adrenal. Sim, mas isso é comprovado. Só que essa insuficiência adrenal não comprovou ainda que aumentou a mortalidade. Tudo bem. Mas o etomidato, assim como qualquer outra medicação, não é simpático mimética, né? Tirando a ketamina. Só que, e aí, muitas das vezes, o que está mantendo o tônus simpático do paciente é a vigília, é aquele estado de luta-fuga, sabe? Você vê que o paciente está assustado, de insuficiência respiratória, com a pupila dilatada, taquicárdico ali, ele está o quê? Com o tônus simpático ativado. Aquele pequeno estoque de catecolamina que ele tem ali ainda, é o que está fazendo ele estar vivo. É o que está segurando. Se você faz só etomidato, o que acontece? Você tirou o estado de vigília do paciente. Aí você tira o tônus simpático do paciente e ele vai chocar. Tem trabalhos, tem muitos serviços médicos lá fora, tem muitos trabalhos só com etomidato e succinilcolina de intubação em sequência rápida. Olha só etomidato e succinilcolina. E muitos casos de parada cardíaca por hipotensão. Então, existe então o efeito cardiodepressor do etomidato, só que ele não é direto. Ele é indireto, porque quando você tira, né, a consciência do paciente, você tira o tônus simpático, exceto com a ketamina. Então é isso, aí beleza. Então vamos voltar para a sequência atrasada, porque senão acho que nem vai dar tempo. Né? Você tem mais alguma dúvida até aí? Não, acho que é isso mesmo. Por enquanto, não. Então, aí a técnica sequência atrasada... Aqui. A técnica sequência atrasada, então, ela faz o quê? O objetivo dela é otimizar a pré-oxigenação do paciente, tá? Por quê? O paciente, por exemplo, a gente, né, nós somos rígidos, né? Então, por exemplo, se eu não pré-oxigenar você e te induzir com propofol e decúbito dorsal, você vai ter aí um tempo de apneia segura, que é uma apneia de até 90% de saturação, acima de 90% de saturação, de 40 segundos, né? 40 a 1 minuto, dependendo aí da capacidade física, enfim. Tá? Então, agora, se eu elevo sua cabeceira só, com isso eu já aumento um pouco sua apneia segura. Só com a elevação da cabeceira. Por quê? Porque você aumenta a capacidade residual funcional. Você melhora, você abre mais alvéolo, você consegue aumentar o volume que sobra de ar no pulmão. Tá? Numa expiração comum, normal ou forçada, você tem mais ar dentro do pulmão. Você aumenta o tempo de apneia só com o decúbito, né, elevado. Então, mais um motivo para você botar a cabeceira elevada do paciente para intubação. Não só para evitar a regurgitação, quanto também para aumentar o tempo de apneia segura. Isso tem comprovado, tá? Comprovação também científica, com 2 trabalhos bem bacanas. Beleza. Agora, se eu te pré-oxigeno com 3 minutos, você com alto fluxo de oxigênio, pelo menos acima de 10 litros, com bolsa, máscara, né, com reservatório, com máscara não reinalante, você não reinalar, tem que ser acima de 10, 12 litros, senão você reinala CO2, tá? Bem acoplado, e mesmo assim, nesse circuito, você não consegue, mesmo com fluxo máximo, dar 100% de oxigênio, tá? Você vai dar aí 80%, chegar a 80%. Tudo bem, mas o ideal na emergência é isso, você então, acopla bem a máscara, eleva o decúbito, que pede o paciente para inspirar profundo 8 vezes, ou deixa 3 minutos o paciente inspirando, né? Uma boa inspiração, né, uma boa expansão torácica, enfim. Essa é o ideal, tá? E aí, o que acontece? Muitas das vezes você não vai conseguir isso com o seu paciente. Você aumenta, só isso que eu te falei já aumenta o tempo de apneia segura aí para 4, 5, 6 minutos. Se a gente fizer isso em pacientes saudáveis, você tem uma apneia de 5 minutos, 7 minutos. Então é tempo suficiente você laringoscopar bonitinho, jogar a língua para a esquerda, laringoscopar leve, né? Eu estava falando isso com você. Qual que é a dose, então, que eu faço para os pacientes? Depende, qual que é a brutalidade da sua laringoscopia. Se você entubar bom louco, fazendo força, até com as 2 mãos, assim, né, machucando o paciente, você vai precisar de doses muito mais altas. Segurando o laringo igual interno. Assim. Com cabo de vassoura, né? Assim. Não, pega o laringo bonitinho. Né? Aí tem muita gente que fala, Renato, quero ver você, um paciente obesão lá, laringoscopar e tal. Assim, o paciente merece um início de laringoscopia suave.
Você não precisa de chegar já metendo o louco, laringoscopando de qualquer jeito, porque é técnica de sequência rápida, o paciente vai morrer. Não, não é isso. Se você pré-oxigenar bem, você ganha 5 a 7 minutos no paciente rígido. Se for um paciente grave, alguns minutos a mais. Tudo bem. Agora, se você não consegue fazer isso, você lança mão da técnica de sequência atrasada. Por quê? Porque você consegue otimizar essa pré-oxigenação. A sequência atrasada é o quê? Você utilizar um sedativo como a ketamina, por exemplo, que tem todas essas vantagens que eu falei de via aérea, é uma indutora do sistema respiratório, é uma indutora respiratória. Você tira a consciência do paciente, a ketamina deixa o paciente acordado, mas inconsciente, que é o estado dissociativo, e respirando normal. Só que você tem que fazer a ketamina em bolos lento. Se você fizer rápido, 10% dos pacientes podem fazer uma apneia transitória de 15 a 30 segundos. Não passa disso. Não passa disso. Por quê? Porque aqueles que você desconecta o paciente para de respirar. Depois ele volta. Porque o que acontece? Vocês têm que lembrar o seguinte, a ketamina ela não inibe o centro respiratório bulbo. Ela não inibe o centro respiratório. O bulbo ele responde normal aos níveis de CO2. Então, se você faz em bolos muito rápido, você vai desconectar o paciente muito rápido. Ele fica acordadão, com o olho aberto, mas desconectado. Aí ele dá aquela pausa respiratória. E aí ele vai começar a reter CO2, o centro respiratório vai reconhecer, ele vai respirar. E tem muita gente que manda mensagem e fala, pô, Renato, eu tive uma apneia com a ketamina, aí eu tive que fazer propofol, ventilar. Eu falei, não, cara, espera, porque, né? Então tem isso também. Você não entendeu. Então tem isso também. Então beleza, aí então a sequência atrasada é justamente isso, você faz uma sedação para a pré-oxigenação. Só que você broncodilata o paciente, você melhora a patente de via aérea, você induz, né, o centro respiratório, o paciente melhora o volume minuto, melhora o volume corrente, tem trabalhos já publicados em experimentais, em pacientes rígidos. Então você melhora tudo a parte ventilatória. Inclusive, você consegue, às vezes, contraindicar a intubação. Fala, poxa, mas peraí, o paciente estava saturando 86, eu fiz a ketamina, e de repente o paciente está saturando 98. Pô, 98? Vamos esperar. Não, peraí, para que eu vou entubar esse paciente? Calma, vamos esperar. Vamos fazer um raio-x, vamos coletar exame de novo, um agaso, vamos esperar mais um pouquinho, vamos postergar. Tem como fazer isso dependendo da situação. Você vai rediscutir o caso, né? Você tem tempo para isso. Beleza. Então tá. E aí você pré-oxigenou tudo bonitinho, você vai fazer o que depois, pessoal? Todo mundo tem que entubar com um catéter nasal de oxigênio. Por quê? Porque a gente vai utilizar um outro artifício que chama oxigenação apneica. Que você vai utilizar altos fluxos, o máximo que puder, né, num catéter nasal. Qual é esse fluxo, Rê? Então, nos fluxômetros, esses de parede que vocês veem, com aquele verdinho, né, que tem uma rodinha verdinha com aquela bolinha de chumbo, aquela marcação vai até 15 litros por minuto. Se você rodar bem ele, a bolinha sobe 15 e fica ali batendo. Você consegue fluxo de até 30, 40 litros com aquele fluxômetro, no máximo. E você pode, por segundos a minutos, manter esse fluxo mais alto possível nasal. Mesmo que não seja um fluxo de oxigênio umidificado. Por quê? Porque por pouco tempo assim você não vai ressecar a mucosa, não vai ter epistaxe, sangramento, e você não vai insuflar o estômago de ninguém, porque o paciente está com a boca aberta. Tá? E a oxigenação apneica, por exemplo, para vocês terem ideia, ela é utilizada na averiguação de uma morte encefálica, por exemplo. Atestar uma morte encefálica. Existe o teste da apneia. Só que o paciente está entubado, você liga o fluxo, 100% de oxigênio, né? E você deixa o paciente em apneia. O paciente fica 10 minutos sem desaturar. A oxigenação apneica, você tem troca gasosa. O paciente você consegue ter um fluxo da faringe até o alvéolo, né, com a oxigenação apneica. Então, se existe a troca, só que o oxigênio ele é mais solúvel no plasma, então ele difunde mais rápido na apneia. E aí o CO2 nem tanto. Então o paciente vai retendo o CO2 por um tempo, vai aumentando o CO2. Então o paciente pode ter também oxigenação apneica por muito tempo, né? Mas existe alguns aparelhos de catéteres de alto fluxo, como o TRIVE, em que pacientes ficam até 100 minutos fazendo uma cirurgia, por exemplo, de micro de laringe, por 100 minutos, sem respirar. Só que você tem que coletar a gasometria seriada, o CO2, pH sanguíneo, mas lógico. Nesse caso você está falando você está falando da oxigenação apneica para fazer a intubação, você está falando de Isso, minuto. Sim. Minutos, exatamente. Porque o que acontece? Você mantém a saturação do paciente
boa, 100%, 99%, 95%. O paciente não vai desaturar como ele desatura sem essa oxigenação apneica. Existe 4 meta-análises só de oxigenação apneica, inclusive algum trabalho recente em criança, todos mostrando benefícios, isento de risco grave, nada demais, não tem risco praticamente. Então, tem que fazer em todo mundo. Por que não fazer? Né? Você não sabe se você vai conseguir entubar esse paciente. Quem te garante que você vai conseguir entubar? Anestesista falando, eu já laringoscopei pacientes que eu jurava que era fácil, pode ser magrinho, pode ser abrir a boca bem, pode ser estender o pescoço, e não consegui entubar de primeiro. Tive que usar bugie, utilizar máscara laringe, fast track, então, enfim, outros artifícios, melhorar posicionamento. Você acha válido quem forma comprar um bugie, uma máscara laringe? Eu acho que todo mundo tinha que ter um bugie na mochila, válido, mas tem que saber usar. Tem que saber usar. Tem que saber usar. Né? Uma máscara, assim, para quem mexe com SAMU, com uma emergência o tempo todo, se no hospital não tiver máscara laringe, acho que vale a pena ter uma. Não para você usar sempre, mas para salvar a vida de alguém quando você não conseguir fazer, não conseguir ventilar sob máscara e nem conseguir entubar. Né? Então, aí a sequência rápida voltando, depois que você pré-oxigenou com a ketamina, bonitinho, o paciente dissociou e tal, deu os 3 minutos, você posicionou bem, tá tudo certo, aí você escolhe. Dependendo da hemodinâmica do paciente, você pode fazer sequência rápida, com propofol, etomidate, fentanil, o que você quiser, óbvio. Sedação desde e bloqueio neuromuscular. E bloqueio. Isso, mas desde que você tenha indicação, né, você individualize. Né, um paciente que está velhinho, séptico, eu não uso etomidato na sepsis, por conta da inibição adrenal, por exemplo. Em velhinho, então, que já tem falência de adrenal, insuficiência adrenal já, enfim, eu não uso. Tudo bem, a propofol também não. Então, dependendo se for um paciente muito grave, você repete a dose da ketamina. Tá? Repete a dose da ketamina. Você pode fazer uma lidocaína, que ela não causa depressão respiratória, ela não causa hipotensão, ela simplesmente atenua o reflexo simpático da laringoscopia, porque ela tem efeito analgésico, né, anti-inflamatório, enfim, tem várias propriedades legais. E beleza, aí você faz o relaxante muscular e depois usa a oxigenação apneica. Aí o paciente vai parar de respirar, você abre o fluxo de oxigênio do catéter nasal. E aí você, durante a sua laringoscopia, intubação e checagem, né, da intubação, para ver se realmente está na traqueia, o tubo, você mantém o fluxo nasal no máximo, que é a oxigenação. Não tira, mantém o oxigênio até você garantir que está, até conectar o capnógrafo e ficar tranquilo. Sim, eu uso às vezes 2 pontes de oxigênio ou o catéter de oxigênio junto com a máscara para pré-oxigenar o paciente. Aí eu dissocio o paciente com ketamina e mantenho os 2 fluxos abertos. Às vezes o catéter atrapalha a máscara, o acoplamento da máscara. Aí você não usa, que você tira o catéter, deixa aqui na testa do paciente, usa a máscara. Depois, quando você fizer o relaxante muscular com succinilcolina, rocurona, enfim, você tira e põe o catéter e liga no máximo. E aí laringoscopa suavemente, que você vai ter alguns minutos para laringoscopar, tranquilo, sem pressa. E outra, você tem que mostrar segurança. O cara que está entubando, ele é o chefe da equipe. Ele que vai mandar e desmandar ali. Não, faz isso, faz aquilo, faz isso, checa pulso, checa. É ele que tem que. Ele que é o como é que fala? O chefe, né? O líder. Fugiu a palavra, o líder da equipe. Porque se você mostra insegurança, aí já era. Aí as pessoas começam a desesperar, aí começam a fazer coisas que você não pediu, aí você não recebe o retorno da pessoa, sabe? Tipo aquele circuito em alta fechada, né? A comunicação em alta fechada. Né? Você já perde o seu controle. Aí sempre tem um e fala, doutor, está desaturando. Eu sei, eu estou escutando o barulho. Não, doutor, está hipotenso, mede pressão, faz adrenalina. Não, calma, gente, calma. Aí você perdeu. E aí começa a desesperar. E existem trabalhos que mostram que quanto mais estresse você tem, mais o seu campo de visão vai diminuindo, sabe? Você começa a enxergar, aí você começa a focar só na via aérea. Daqui a pouco você só vê o tubo. E aí você só foca na via aérea. Aí você é incapaz de reconhecer que a posição está errada ou de usar uma máscara laringe. Você fica focado na laringoscopia. Aí você fica tentando, e você esquece da hemodinâmica, esquece da saturação, esquece que tem uma máscara laringe, esquece de parar de laringoscopar e ventilar. Você esquece de tudo. Então, esse cenário é horrível. E, por exemplo, teve o Michael Murphy, que foi o cara que
que inventou o nome, técnica de sequência rápida. Ele foi palestrante do Anestesia On, que é um congresso online que eu faço de anestesia, que foi o primeiro, quer dizer, foi na primeira edição, a gente já a gente fez a terceira. A primeira edição, eu tive um prazer enorme de entrevistá-lo, né? Entrevistar ele. E aí ele fala na entrevista, ele fala, às vezes a gente precisa de 1 minuto, de parar tudo para raciocinar. É aquele stop 1 minute, entendeu? Porque às vezes é melhor você parar 1 minuto. Peraí, gente, peraí. Do que você emendar um raciocínio louco ou não raciocinar nada e fechar tudo e acabar você não fazer nada demais, nada, e não raciocinar que tem que chamar ajuda, que, putz, existe um bug, sabe? Poxa, peraí, posso ventilar, sabe? Essas coisas. Então, é isso. E aí, a sequência atrasada, para quem nunca fez, e quando fizer pela primeira vez, vai entender o que eu estou falando. O ambiente fica muito mais controlado. Você tem muito mais domínio da situação. Porque você fez uma baita de uma pré-oxigenação. Você conseguiu manter, fazer o relaxamento muscular com o paciente saturando acima de 90, no qual ele não saturava 82, 83. Outra coisa que você pode fazer, utilizar o CPAP, né? Às vezes você está na UTI, você pede o fisioterapeuta, você tem às vezes uma válvulazinha que você conecta entre a máscara, né, e o reservatório e o fluxo de oxigênio, que você consegue girar. Você pode deixar um CPAP de 5 a 10 centímetros de água. Você pode usar VNI na UTI, por exemplo, pedir ao fisioterapeuta para utilizar VNI para melhorar a oxigenação, abrir os alvéolos. Então isso ajuda muito também. E tem trabalhos mostrando que em pacientes graves, feita a pré-oxigenação perfeita, ideal, como eu falei para vocês, depois de fazer e o paciente saturar 93 no máximo, ou 95, ou 88, 87, lançaram mão da ketamina. E aí viram. E observaram que todos os pacientes, dos mais de 40 graves na UTI, todos subiram a saturação com a ketamina e melhoraram a ventilação. Acho que teve uma média de 8 pontos, né, de aumento da saturação. Todos os pacientes subiram a saturação para cima de 93. Então, assim, a ketamina realmente, a gente tem que enxergar ela como um indutor respiratório, como um broncodilatador, como uma melhora da patente via aérea, né? E eu sei, se a gente utilizasse essa técnica mais vezes, talvez a gente salvaria mais, acho que a gente salvaria mais vidas, e não só do paciente, como do médico, porque menos coronários iriam fechar, né, por conta desse estresse louco, dessa dificuldade de intubação, enfim. É um ambiente de muito estresse, né? Eu acho que todo paciente grave gera estresse. O paciente que precisa entubar, a equipe inteira fica... Né? A enfermagem fica, o médico fica. Então, saber, né, trazer essas discussões, principalmente para quem está começando, quem está ganhando segurança, eu acho muito, muito importante. E sim, sobre bloqueio neuromuscular, eu queria que você falasse um pouquinho. Você acha que... Porque a ketamina, ela mantém o paciente um pouco mais rígido. É um pouco mais difícil de você fazer a intubação. Sim, existe uma outra técnica que eu acabei não comentando, que foi até legal você falar, que exatamente, que é a Ketamine Only Breathing Intubation. Vamos supor que você é um recém-formado, você bate o olho e fala, nossa, eu vou conseguir intubar esse paciente. E agora? Então você pode lançar a mão da intubação só com ketamina. Por que não acordado? Porque o paciente não está cooperativo. Se você não tem um paciente cooperativo, está sonolento, o paciente está sonolento, você fala, putz, o que eu vou fazer? Né? Não vou conseguir pré-oxigenar bem esse paciente. Porque eu vou botar a máscara ali, o paciente vai ficar respirando ali, aquela hipoventilação, igual ele, né, faz um paciente grave que está rebaixado, enfim. Aí você pode melhorar a posição, elevar a cabeceira, botar um coxim, né, fazer sniff position, botar o catéter nasal, fluxo máximo, botar a máscara, fluxo máximo e utilizar a ketamina. Aí você vai broncodilatar, você vai estimular o centro respiratório desse paciente, vai melhorar o volume nu desse paciente, e você vai dissociar e conferir analgesia também. E aí você fala, poxa, o paciente está respirando bem, melhorou a saturação, ele está espontâneo. Por que eu vou, se eu tô com medo de intubar, que eu não sei se eu vou conseguir intubar, por que eu vou usar um relaxante muscular? Ah, não, mas a succinilcolina, Renata, ela tem
um tempo aí de uma meia-vida, sei lá, de 4 minutos, 5. 5 Então, minutos. o paciente vai voltar a respirar, né? Mas todos os pacientes, inclusive pacientes rígidos, eles dessaturam antes do efeito da ketamina, da succinilcolina passar. Existem trabalhos, inclusive na anestesiologia tem um gráfico muito legal. Lógico, os mais graves, obesos, crianças, saturam bem rápido, né? A succinilcolina dura aí 4, 5 minutos, esses pacientes saturam em 1 minuto, né? Mas aí os pacientes rígidos também saturam com 3, 4 minutos, né? Então, e às vezes os pacientes rígidos têm um tempo de succinilcolina até maior. Então, assim, esse estudo da anestesiologia mostrou que todos os pacientes saturam antes do efeito da succinilcolina acabar. Então, você não pode garantir que o paciente vai voltar a respirar quando o efeito da succinilcolina passar, se você não conseguir entubar. Muito provavelmente você vai ter que ventilar esse paciente, o paciente está muito cheio. Você não sabe se vai conseguir ventilar esse paciente também. Então, tem isso, né? Então, beleza. Então, você usa a ketamina, né, em doses altas para poder laringoscopar e tentar entubar o paciente com só ketamina. Só com a ketamina. Beleza. Só que não faça isso sem uma succinilcolina aspirada. Então você vai deixar uma succinilcolina aspirada do lado. Por quê? Porque quando você laringoscopar, você viu a glote, viu as cordas vocais, se você for cutucar as cordas vocais com tubo, pode ser que o paciente faça laringoespasmo. Por que o paciente pode fazer laringoespasmo? Porque a ketamina não inibe reflexo de via aérea. Então a via aérea está com reflexo preservado. Então se qualquer coisinha que tocar ali na via aérea, o paciente vai fechar. Então não é para desesperar. Você está ali, cutucou ali a corda vocal, não conseguiu entubar, o paciente fechou, opa, faz succinilcolina para mim. Tranquilo. Você já está posicionado, você já está vendo. Tranquilo, entendeu? Só passar o tubo. Agora, eu não recomendo também, na verdade não é que eu não recomendo, eu oriento o seguinte, não é para desesperar, mas essa técnica, que é o Kolbe, ela dificulta a sua laringoscopia. Ela diminui o risco do paciente ir a óbito, por exemplo, né, por conta da... Ah, Renato, qual é o trabalho que tem sobre isso? Não tem trabalho. É fato, é fisiologia e farmacologia, né? Se você não tirar a respiração, se você tirar a respiração espontânea do paciente, você aumenta o risco do paciente. Então assim, a Kolbe tira o paciente do risco de apneia, de hipóxia, porque ele está respirando. Só que, como a ketamina não dá relaxamento muscular, como o Propofol dá, como o etomidato dá, como o midazolam dá, como o fentanil dá, ela dificulta a sua laringoscopia. Então, você pode ter dificuldade para laringoscopar. O paciente pode ficar rígido, duro. Só que você laringoscopa, se você não conseguir, opa, peraí, plano B. Qual que é o plano B? Vamos passar uma máscara laríngea? Será que com fio buje não dá? Vamos posicionar de novo o paciente. Pô, peraí, gente, mantenha a oxigenação. Chama lá o fulano, cara, que eu tô achando que eu não vou conseguir entubar esse paciente, não. Olha, é um ambiente controlável. Dificilmente você vai ficar no desespero, meu Deus, nosso paciente está desaturando e agora? Não, a ketamina melhora a ventilação do paciente. Não vai piorar. Não vai piorar, tá? Então é isso. Essa é outra sacada aí do Kolbe, que é o que pode salvar vidas. Realmente, se você tiver com receio. E outra coisa, o médico tem que confiar no instinto, naquela. Não é instinto, né? Desculpa, intuição. O médico tem que confiar na sua intuição. Então, cara, se teve uma intuição ruim sobre algo, pode ser um familiar seu, quem acredita em espiritismo, eu não sei. Mas existe uma energia que, às vezes, um ventinho que sopra no seu ouvido, faz você mudar de ideia, você fala, opa, tem alguém me cutucando para eu mudar de ideia, para eu dar um passo atrás. Confie na intuição. Todo médico tem que ter uma intuição, tem intuição forte, tem que trabalhar com ela, Sim. Tem que trabalhar nisso, escutar a sua intuição e poder agir de forma correta. Se for agir na correria de qualquer jeito, e todo médico muito seguro demais, também pode comer bola, pode deixar passar essa intuição. Então, assim, confie na sua intuição. Se você achar que não vai entubar, use a ketamina, que talvez você vai estar fazendo mais benefício para o paciente do que usar a sua laringoscopia e a succinilcolina, enfim. Uhum. Rê, para finalizar nossa live, eu queria só que você contasse, vou puxar a sardinha aí para o seu lado, do estudo que você fez nos pacientes COVID, né? Você escreveu um artigo, inclusive sobre
a intubação nos pacientes COVID, como ela foi bem sucedida com a sua técnica e tudo mais. Eu queria que você contasse isso para as pessoas, não sei se todo mundo sabe. E aí, sim. Não, e aí eu vou finalizar falar. com 4 perguntinhas, que a gente tem algumas perguntinhas aqui na caixinha. Tá bom. Não, beleza. Ó, então, não, na verdade, Fê, não deu tempo de fazer trabalho, né? Tanto é que não saiu nenhum trabalho ainda, até onde eu sei, comparando técnica de intubação. Não, foi um artigo, mas não foi ensaio clínico, né? Ah, sim, eu não fiz nenhum ensaio clínico, não. O que eu fiz? Eu fiz uma revisão de literatura e mandei um artigo sugerindo, né, a técnica em sequência atrasada para os pacientes com Covid, principalmente os pacientes que têm dificuldade, né, de pré-oxigenação ou pré-oxigenação difícil. E foi bem legal, foi muito aceito, né, assim, pelo o editor da Anestesia e Analgesia, né, o revisor. É uma revista, é a segunda maior revista de anestesia no mundo. Os caras são muito rígidos e eles recebiam muito artigo por causa da pandemia. E eu fiz junto com a Bruna, né? A Bruna é uma anestesista de Harvard, super bacana, brasileira. A gente fez junto, né, esse trabalho, a gente fez a revisão de literatura, mandamos esse artigo como se fosse uma carta ao editor, fazendo uma revisão de literatura e sugerindo essa técnica. E a Bruna não tinha feito lá ainda. Ela estava na linha de frente, né, lá em Massachusetts, no hospital, como anestesista da linha de frente da equipe de intubação. E aí eu discutindo com ela, poxa, vamos publicar um artigo, vamos e tal. Eu falei, olha, eu gosto muito da técnica de sequência atrasada, eu tenho feito muito aqui. Não tive a oportunidade de fazer em Covid ainda, mas eu já tive colegas que fez depois da minha sugestão aqui no HC. E ela falou, tudo bem, Renato, eu vou fazer. Primeiro eu vou utilizá-la aqui, e eu preciso saber como é que é. Testar. E aí ela fez e, poxa, realmente foi top, foi um obeso, vamos escrever. Aí escrevemos e foi super legal. E aí ele foi citado já por uns médicos canadenses, e inclusive os caras agradecendo, né? Poxa, eu queria agradecer os autores, porque realmente é uma técnica que pode sim ser benéfica e salvar vidas. Então foi bem legal. E realmente faz muito sentido, sabe? E aí depois disso eu ainda consegui alterar, né? Eu participei do 7º protocolo institucional da USP de Ribeirão nos pacientes graves com Covid, na UTI, e eu consegui, né, junto com a professora, mudar esse conceito, né, de técnica de sequência rápida. A gente já tirou o nome rápido, já introduzimos, né, a ketamina como um sedativo pré-oxigenação, pré-oxigenação, e aí ele entrou no protocolo, então fiquei muito feliz também com isso. Então foi bem legal, foi assim, e os amigos que utilizam, que eu quando utilizei, assim, sinceramente, só sucesso, sério. Eu não tive nenhum problema com a técnica de sequência atrasada nesses pacientes. Eu te falei antes, quando a gente estava falando no telefone, eu tô doida para fazer uma ketamina nos meus pacientes. É uma droga fantástica. Ketamina, cânula e máscara. Tô doida para aplicar. Não, assim, realmente. Assim, quem critica é porque ou não usa ketamina ou não tem. Ou eu já escrevi isso até no meu Twitter. Eu falei, quem critica ketamina é porque ou nunca usou, ou não sabe usar, ou nunca ficou numa sinuca de bico. Porque, sabe, porque só pega paciente tranquilo. Porque, sério, porque a ketamina salva muito. Salva muito, assim, se você souber usar e com indicação, né, lógico. Né, sim, claro. Eu vou pegar aqui uma das perguntas, ó. A Virgínia perguntou, no caso da VNI, seria por quanto tempo? Eu imagino que ela esteja falando do uso da VNI para ajudar na pré-oxigenação, né? Para oxigenação. Não tem tempo, na verdade. Na verdade, o tempo é o tempo da pré-oxigenação, que é 3 minutos, geralmente, ainda mais no paciente grave, né? Então, existe um trabalho interessante comparando a pré-oxigenação convencional, né, com tudo isso que a gente falou, junto com a pré-oxigenação mais a VNI. E aí, realmente, a VNI mostrou maior tempo de apneia segura, menor incidência de hipoxemia peri-intubação e pós-intubação também. Mas faz sentido, né? Ela desnitrogena o pulmão inteiro, você abre todo o pulmão. Perfeito, então, isso aí, exatamente. Ela melhora, mas ela deve ser indicada nos pacientes que você não consegue uma oxigenação adequada com a pré-oxigenação convencional, né? Então, é um plus, né? O paciente não...
está saturando, não consegue passar de 95% de saturação, mesmo com aquela oxigenação toda, né, de forma adequada, poxa, por que não, né? Às vezes tem protocolos que usam 93 como limite, 92, 90, aí vai depender da instituição, da sua experiência. Então a indicação da VNI, ela existe sim, mas cada serviço indica de um determinado valor da saturação, 92, 93, 95. Uhum. E aí a Thay fez a pergunta sobre a dose da ketamina. O que é alta dose de ketamina na sua prática clínica diária? Alta dose é a dose dissociativa. Eu considero a alta dose de ketamina uma dose dissociativa. E aí, na grande maioria dos pacientes, vai ser 2 miligramas por quilo. A grande maioria dos pacientes vão dissociar com 2 miligramas por quilo. Né? Agora, acima disso é altas doses, né? 5 miligramas por quilo, 10, né? Eu considero altas doses. Entra naquelas particularidades que você falou, né? De repente o paciente já é usuário crônico de álcool, de droga, né? Tem algum estado neurológico Sim. já prévio, e aí você tem que ir tateando. Cada paciente é um paciente. Você me fez uma pergunta, Fê, que eu lembro que foi assim, que é dúvida de muita gente, que se você falou assim, mas se o paciente estiver muito agitado, aí não vale a pena usar ketamina. Pelo contrário, é verdade. Porque aí que vale a pena usar ketamina, porque você dissocia o paciente, você tira ele da agitação com segurança. Porque imagina só um paciente super agitado, querendo brigar com todo mundo, arrancar tubo, arrancar tudo, arrancar máscara, ele não vai deixar você chegar perto do rosto dele. Aí o que você faz? Não, faz um Fernegan, faz um midazolam intramuscular, faz um midazolam na veia, propofolzinho, o que o cara vai fazer se for um paciente grave? Vai deprimir. E aí você não vai ter como proxenar o paciente, porque o cara vai estar hipoventilando, ele vai ter que ventilar o paciente na máscara. Então é muito mais arriscado. Então, em pacientes que, por exemplo, em pronto-socorro, que está muito agitado, que confere risco à equipe, né, de saúde, e que é um paciente grave, ele tem mais indicação de receber ketamina intramuscular em altas doses, tipo 15 miligramas por quilo, inclusive por cima da roupa, do que receber Aldol, Fernegan, midazolam. Então, tem autores que recomendam a ketamina em altas doses para situações de alto risco. Então, realmente é super seguro. É verdade, isso era uma dúvida que eu tinha, porque como a ketamina tem essa propriedade dissociativa, a sensação que eu tinha é que se o paciente agitado fizesse uso de ketamina, ele ficaria mais agitado, né? E na verdade não. Sim, exatamente. Tem outra pergunta aqui que está dividida em duas, mas eu acho que eu entendi. A Bela, adoro a Bela. A Bela perguntou assim, eu faço tudo com o membro superior esquerdo. Parece-me que ela é canhota e tem dificuldade de entubar. Não sei se foi isso com o laringo, porque acho que o laringo é para destro. Não sei, acho que alguma coisa assim. Ela perguntou se você... até hoje eu estou tentando me adaptar para entubar, não consigo ficar triste. Então, cortou um pouquinho, mas eu entendi que ela deve ter dificuldade de manipular o laringo com a mão esquerda, né? Não sei. Isso aí é prática, né? Não tem jeito. Eu sou destro. Se inventarem um laringoscópio ao contrário, eu não consigo. Eu sou destro. Eu consigo com a mão esquerda. Com a mão direita, não vai. Eu vou voltar a ser acadêmico, assim, sabe? Tipo, no início da faculdade, eu não vou conseguir laringoscopar. Por quê? Porque estou treinado, né? Treino, né? Não tem jeito. Ai, gente, não, pera. Aqui tá chegando um monte de mensagem. Tá falando, pessoa com deficiência. Ah, entendi. É dificuldade de pegar o laringo? Se ela tem uma deficiência na mão, é isso? É. Aí fica difícil, hein? Só consegue com a mão esquerda. E aí, como é que faz para entubar? Desculpa, eu não tinha entendido. Entendi. Aí o direito não faz nada, só consegue fazer com o membro superior esquerdo. Aí é mais complicado, porque os laringoscópios convencionais, ele tem a entrada para o tubo, para você passar o tubo à direita, né? Você na verdade, o destro precisa segurar com a esquerda para passar o tubo com a direita, mas é um procedimento que você precisa ir manual, né? Mas vou falar um negócio com você, foi uma pergunta brilhante, porque eu nunca vi um laringoscópio ao contrário, eu nunca vi um laringoscópio para esse tipo de situação. E assim,
É interessante. Eu acho que talvez deve existir. Eu vou até pesquisar, porque às vezes a pessoa não tem condição de segurar um laringoscópio, mas tem condição de segurar um tubo e passar o tubo, né? Então, Sim. né? Mas isso, isso é muito legal. Isso é uma coisa que a gente Pergunta pode interessante. ver. Mas geralmente, se for um anestesista que tem déficit na mão, geralmente ele vai ter que se afastar, porque realmente o anestesista precisa das duas mãos para muita coisa, entendeu? É difícil, é difícil. É. Ou mudar de área, assim, ou ser coordenador de um serviço, né? Não sei, realmente, eu nunca me deparei com ninguém com deficiência na mão trabalhando como anestesista, sabe? É uma coisa nova, assim, para mim. Eu também não conheço, na verdade, nunca vi nenhum material, nenhum instrumento alternativo, além do tubo mesmo, do laringo tradicional e do tubo Sim. para fazer. Aí, essa outra pergunta também é muito boa. Ó, o paciente agitado na VNI e uso ketamina. Faço bolos, lembrando que bolos não pode ser bolos rápidos, Isso. ou posso deixar em bomba de infusão. Se o paciente está agitado, você vai precisar dissociar ele de forma rápida, né? Você, então, vai ter que fazer um bolos lento, dose dissociativa para dissociar. Depois você usa uma dose de manutenção infusão contínua, entendeu? Uhum. Aí qual que é a dose de manutenção? Titulado. Você pode manter a mesma dose que você intubou, tá? Infusão contínua, só que por hora, né? Então, 2 miligramas quilo hora. E depois você vai diminuindo, tá? Até obter a menor dose possível para manter ele dissociado, entendeu? Uhum. Isso é titulação, não dá para eu te falar. Pô, um paciente hipotético, então, não dá. Então, os médicos precisam saber titular a medicação. Esse negócio de se basear em quilo de peso, medicação, isso, na minha opinião, é um engessamento total da medicina. Porque, não na dá para fazer. verdade, eu acho que isso, na verdade, ela serve, por exemplo, no meu caso, eu estou recém-formada, eu preciso ter um parâmetro de como Não, claro. começar. Mas não é, justamente para não amarrar, mas é para me dar um norte de saber com quanto eu começo. Então, qual é o meu limite, qual é o meu teto. Mas, realmente, por exemplo, você não pode ficar amarrado. Se você amarrar a sequência rápida, vamos supor, 3 ml de midazolam, vamos supor, aí o 3 ml já depende, né? Se for 3 ml da ampola que tem 1 miligrama por ml ou a da ampola que tem 5 miligramas por ml. Então aí você já fica, né? Putz, e aí? Então é miligrama, beleza. Então vou fazer aí 10 miligramas de midazolam e vou fazer 3 ml de fentanil. Aí o fentanil tudo bem, que é a mesma apresentação. Só que se você pega um senhorzinho de 82 anos, isso aí você vai dar uma overdose para o paciente, aí com vários efeitos colaterais. Se você pega um jovem de 15, 18 anos, né, que usa droga, não vai fazer cosquinha para esse paciente. Se você pega uma paciente que usa Rivotril em casa por 25 anos, você vai fazer midazolam 10 miligramas, vai ficar rindo para você. Então não existe basear em quilo, entendeu? Ou você vai fazer subdose, quer dizer, ou vai acertar ou vai fazer overdose. Então, aí você vai jogar uma moedinha para cima. Agora, se você titula a medicação, você vai fazer a dose correta com o mínimo efeito colateral. Ah, Renato, como que eu vou titular? Você vai pegar 2 miligramas de midazolam e vai fazer. E vai ver, observar a resposta. Enquanto isso, você vai fazendo as outras coisas. Oxigenando, entendeu? Respira fundo. Aí faz mais 2 miligramas. Aí, poxa, agora ela dormiu. Esse é o estado que eu quero, que ela, sem reagir, sem resposta ao estímulo verbal e ao estímulo tátil. Beleza. Então agora vamos fazer o fentanil. Ou então você faz o fentanil antes e espera ela dar uma acalmada, ela ficar sonolenta. Entendeu? Então, assim, tudo é titulado. E como você titula? Dose e resposta. Observa a resposta do paciente, a resposta que você quer, com a dose. E vai fazendo. Assim você diminui muito o efeito colateral. Muito, muito mesmo. Uhum. Maravilha. Ó, eu vou abrir uma última pergunta aqui, que agora chegaram várias outras agora no final. Mas eu vou só... Tem uma aqui... Ó. Qual a sua indicação para intubações em emergências clínica e neurológica? Emergência neurológica, não sei exatamente o que a pessoa quer dizer com emergências neurológicas. Emergência neurológica pode ser um TCE, uma vesícula hemorrágica. Né?
Então, uma outra coisa, foi excelente essa pergunta. Paradigma, dogma. Isso pode cair na residência de vocês e vocês podem entrar com recurso. A ketamina não aumenta a pressão intracraniana. Não é contraindicação. O paciente está com TCE, o paciente está com um AVC, pode estar com hipertensão intracraniana, não pode fazer ketamina. Não existe isso. Já tem várias revisões sistemáticas, artigos mostrando que a ketamina não aumenta a pressão intracraniana. Pelo contrário, inclusive ela pode aumentar e melhorar, né, o fluxo sanguíneo cerebral e a perfusão sanguínea cerebral. Então, por exemplo, você pega um paciente neurocrítico. Tem duas coisas que você destrói o paciente, o cérebro dele. O que é? Hipoxemia e hipotensão. São duas coisas que você não pode fazer hipótese alguma no paciente neurocrítico. Qualquer droga que você fizer, aumenta o risco de hipóxia, aumenta o risco de hipotensão. A dupla amada, fentanil, midazolam. Não, não, tem como se evitar efeitos colaterais do midazolam e fentanil? Você, Renato, está falando então para não fazer nunca midazolam e fentanil? Não. Só que você tem que saber as drogas que você usa. Então, por exemplo, você vai usar midazolam e fentanil para neurocrítico? Beleza. Mas saiba que ele tem risco grande de fazer hipotensão. Então, o que você vai fazer? Vai utilizar um vasopressor ou vai deixar aspirado, que se começar a fazer hipotensão, deixar na hora perto. Não, tem chance de fazer hipóxia? Sim, porque você vai deprimir a respiração do cara. Tudo bem, então o que você vai fazer para diminuir, evitar a hipóxia? Você vai fazer uma boa pré-oxigenação, vai levar a cabeceira, vai fazer a oxigenação apneica e você vai entubar. Porque tem gente que não tem as outras drogas, não tem ketamina, então tudo bem, não está errado, mas você tem que saber a droga que você está utilizando. Entendeu? Do mesmo jeito que o midazolam e o fentanil não são para todo mundo, não precisa usar a ketamina para todo mundo, né? Não existe isso. Você vai tateando e vendo o que você tem disponível, o que você sabe usar. Eu acho que, na verdade, a discussão maior, ela sempre vai ser essa. É você entender as suas limitações, enquanto técnica, enquanto, né, medicação disponível, às vezes dinâmica de equipe, enfim. E aí você fazer bom uso do que você pode, do que você tem, do que você sabe. Sim, concordo. E lembra do Morton e Willie lá de 52, que inventaram a técnica de sequência rápida. Essa técnica só deve ser administrada, realizada por médicos experientes, anestesiologistas experientes. Eles já sabiam que era perigosa. Sabe? Então, você não pode induzir uma apneia no paciente, tirar o que está salvando ele, que é o mecanismo de defesa dele, que é a respiração, né? Abortar a respiração do paciente e tentar laringoscopar sem ter essa experiência, sem ter um mínimo de segurança, sem ter um mínimo de se sentir seguro, um mínimo de expertise, porque você pode sim, a não ser, lógico, só existe você de médico. Tudo bem. Aí você vai fazer sequência rápida? Você pode até fazer, mas saiba que existem outras técnicas que talvez pode ser melhor que sequência rápida. Entendeu? Sim. Que no caso de uma pessoa inexperiente, eu acredito que outras são. Eu acho que esse é o principal, porque na minha faculdade, intubação e emergência era igual a sequência rápida, né? Então, trazer para discussão, para a mesa, de que não é a única maneira de fazer, e talvez não é nem a mais segura de se fazer, eu acho que é uma discussão muito importante. Gostei muito. Sim, pode ser assim, pode aparecer um anestesiologista agora e falar assim, eu sempre faço sequência rápida e me garanto. Claro, mas também é um especialista. Não, mas assim, é um especialista, o cara já intubou mais de 5.000 pacientes, fez isso. Aí, tudo bem, não tem problema nenhum. Não existe contraindicação à sequência rápida. Existe boa indicação, né, de todas as técnicas, né? E eu acredito muito, bato o martelo, aposto aqui que as outras técnicas são mais seguras para o médico inexperiente ou com pouca prática. E eu acredito muito que as outras técnicas são mais seguras e eficazes do que a sequência rápida, né? Mas aí agora a gente abriu o leque, a gente abriu a discussão, agora todo mundo vai estudar, vai procurar artigo, vai ver se eu não falei besteira, né? Que a gente precisa, né, entender que quando a gente escuta alguém falando na internet, a gente tem que ir atrás, né, e não criticar de cara. Pô, vamos lá e vamos ver se o cara falou. Responsabilidade digital, né, Rê? Responsabilidade digital, perfeito. Isso que você trouxe, essa palavra nova aí, que para mim era nova também. Muito legal. Vamos falar mais disso. Então é isso. Então todo mundo dever de casa. Vamos estudar intubação, vamos estudar as outras técnicas, vamos individualizar, né? Vamos questionar mais, né? Não engolir tudo que te falam. Os livros
Tudo bem, vale a pena estudar por livros? Sim, para fazer a sua base como médico. Mas os livros, muitos deles, a grande maioria deles estão defasados, desatualizados. Então, não se baseie apenas em livros. Se você acredita que o Miller fala que a técnica de sequência rápida deve ser utilizada em pacientes com emergência, tudo bem. O Miller fala isso, mas hoje tem artigos de 2019, 2020 que contestam a técnica de sequência rápida. O Miller, o livro do Miller é de 2015, 2013, 2016, entendeu? Tudo bem, e assim, não é porque um autor que você admira muito falou, é que está falado. Porque tem coisas que não tem evidência em 1A na literatura. O que tem evidência em 1A, ninguém discute. Né? Ninguém discute um magnésio para uma pré-eclâmpsia, por exemplo, se fala de magnésio. Ninguém discute um transamin para um trauma, porque é nível de evidência 1A. O que a gente está discutindo aqui? Por que a gente está discutindo isso aqui? Porque não tem evidência em 1A. Então, cara, a gente precisa discutir, precisa questionar. Entendeu? Precisa. Exatamente. Precisa saber onde procurar, saber as fontes seguras de informação, né? E aí, por exemplo, agora a gente está aqui, mas e qual é a dose para o meu paciente, né? Agora vamos estudar, né? A gente recebeu as informações, a gente sabe que não existe só a sequência rápida, pelo contrário, ketamina é uma droga fantástica, eu estou apaixonada pela ketamina, não vejo a hora de dar ketamina para os meus pacientes. E aí é isso aí, vamos estudar, entender qual é a dosagem, quais são os efeitos, e saber lidar com os efeitos e fazer uma medicina segura, responsável e correta, certo? Legal demais, Fê. Show de bola. Adorei. Espero que o pessoal tenha gostado. Eu não consigo, os comentários ficam paralisados aqui, eu não consigo ver nada. Eu não sei o que o pessoal falou. Espero que o pessoal tenha gostado. Eu espero também. Eu vou ver se eu consigo deixar ela salva. Não, você tem que salvar isso aí. Vou salvar. Me passa o artigo depois. Vamos postar o artigo do Covid. Alguém pediu o artigo para passar o endereço. Sim. Tem no meu Instagram, eu publiquei lá, mas eu mostro para vocês. Então, mostra, daí eu reposto e você posta também para as pessoas lerem. Deixa eu te falar. Quando acabar a live, você põe aí compartilhar no IGTV. Né? Acho que seria legal deixar no IGTV. Você já sabe melhor do que eu isso aí. Não. Você que é blogueirinho. Tá certo, beleza. Né? Tudo bem. Vou ficar com essa, tá? Dorme com essa então, agora. Tá. O Instagram é seu, a live tá no seu Instagram, você pode, né, falar se quiser. Tudo começou com o meu rolo, né? Então deixa ela comigo, tadinha. Verdade, então tá. Muito legal, foi um ótimo papo, Fê. Obrigado aí. Muito bom, gostei, Rê. Obrigada por ter aceitado meu convite. Obrigada por ter trazido tanta coisa nova, tanta coisa legal. Abriu um leque de possibilidades para mim, eu tenho certeza que para quem assistiu também. E vamos pensar se a gente faz uma próxima de novo. Vamos fazer sim, tá bom? Tá bom, obrigada. A gente pode fazer Obrigada pra todo mundo. A gente pode fazer uma só com ketamina, já que você tá apaixonada pela ketamina. Tô num caso de amor com a ketamina. Beleza, a gente marca mais pra frente uma de só com ketamina, tá bom? Fechado. Tchau. Beijo grande, boa noite pra você e pra todo mundo aí. Valeu pela audiência. Tchau, gente. Tchau. Tchau. Então, eu fiquei esperando cortar e não cortou. Ouvi? Acabou aqui, vai pro banho.